Oi, surtado! Oi, surtada! Tudo bem com você? Você está no podcast Entre Papos e Surtos. Eu sou a Jaqueline e esse é o nosso momento de arrepiar a espinha. Você está ouvindo o quadro Relatos Inexplicáveis. E antes de começar, já aproveita para seguir aqui no podcast Entre Papos e Surtos no Spotify. Se você está me ouvindo no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, porque aqui tem muitas histórias estranhas, misteriosas e aquelas coisas que a gente nem consegue explicar. Agora segura, porque o relato de hoje aconteceu durante a quaresma e quem enviou garante que nunca saiu na rua tarde à noite nessa época do ano. A procissão que não era de gente viva. Olá, Jaque, pode me chamar de Marcelo. Eu moro no interior do Paraná e escuto vocês sempre que posso. E o que eu vou contar aconteceu há uns 8 anos, durante a quaresma. Aqui na cidade tem uma tradição antiga. Dizem que não é bom ficar andando na rua depois da meia-noite nesse período, principalmente perto da Sexta-feira Santa. Eu sempre achei isso uma coisa de gente antiga, até aquela noite. Eu trabalhava em um mercado, saía quase meia-noite. Naquele dia estava muito quente e resolvi ir caminhando para casa, porque era só umas 3 quadras. A cidade estava estranhamente silenciosa. Nem cachorro latia. Quando eu virei a esquina da igreja antiga da cidade, ouvi um som que parecia canto de igreja, bem baixinho, como se fosse uma reza coletiva. Primeiro, pensei que fosse algum ensaio ou vigília, mas tinha uma coisa estranha. A igreja estava completamente escura. Mesmo assim, o canto continuava. E foi quando eu ouvi. Descendo pela rua de pedra vinha uma procissão. Pessoas andando devagar, todas vestidas no escuro. Algumas seguravam velas, mas tinha algo errado. Muito errado. Elas caminhavam em silêncio absoluto e o som da reza parecia vir de todos os lados, não da boca delas. Eu parei na calçada e foi aí que eu percebi outra coisa. Eu não conseguia ver direito o rosto de ninguém, era só uma luz de velas. É como se a luz de velas não iluminasse os rostos, só as mãos e a parte das roupas. Um arrepio subiu pelas minhas costas. A procissão passou por mim, devagar, muito devagar. Ninguém me olhou, ninguém falou nada. Quando o último passou, eu criei coragem e virei para olhar. A rua estava vazia, não tinha mais ninguém. Nenhuma vela, nenhum som, só o vento. E no dia seguinte, contei isso para minha avó. Ela ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse uma coisa que até hoje me dá arrepio. Ela falou: durante a quaresma, dizem que algumas procissões não são de gente viva. São de almas que ainda estão pagando promessa. Desde aquele dia, eu nunca mais ando sozinha à noite nessa época do ano. E até hoje, quando chego à quaresma, eu lembro daquele canto. Porque às vezes, quando a madrugada está muito silenciosa, eu ainda tenho a impressão de ouvir aquela reza de novo. E agora eu quero saber de você, surtado. De você, surtada. Você já viveu alguma experiência sobrenatural, estranha, difícil de explicar? Então faz o seguinte, envia seu relato pra gente no e-mail entrepaposesurtos@gmail.com. Quem sabe a história não aparece aqui no nosso quadro Relatos Inexplicáveis? E claro, não esquece de seguir o nosso podcast, porque aqui você encontra muito mais mistérios, histórias curiosas e aqueles surtos que a gente adora conversar. Eu sou a Jaqueline Andressa e daqui a pouco a gente volta. Mas cuidado, porque às vezes o inexplicável pode estar mais perto do que você imagina.